Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que eu também serei luz. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir dessa noite, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nessa noite, noite abençoada, dia 8 de abril de 2025, às 19 horas e 4 minutos, irmãos, estamos aqui mais uma vez para iniciar mais uma aula do estudo bíblico. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez vamos aqui louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para o reino da luz virá. Para o reino da luz virá. Glória a Deus, vamos para o reino da luz, né, irmãos? E através do estudo bíblico, nós vamos aprender cada vez mais do nosso Deus, nosso Pai amoroso, irmãos, que está aí sempre pronto para nos ajudar. Antes de darmos início ao segundo trimestre, né? Segundo trimestre de 2025, vamos ter a primeira aula do segundo trimestre. É mais uma vitória que Deus nos dá nessa noite de hoje, né? Mas antes de darmos início, vamos fazer aqui uma oração, vamos pedir para Deus nos abençoar nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja para adorar e louvar o Teu nome, Senhor. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da Tua Palavra. Que a Tua graça, que Teu amor e que o Teu perdão esteja sobre as nossas vidas, que o entendimento através do Teu Espírito Santo venha nos alcançar nessa noite de hoje. Te agradecemos pelo início desse segundo trimestre, Pai, e agradecemos porque até aqui o Senhor não nos abandonou, não nos desamparou, não nos deixou desistir, Senhor. Queremos aqui abençoar cada vida que já se encontra aí do outro lado, as vidas que vão aí também acompanhar depois pelas redes sociais esse estudo bíblico, que o Senhor possa estar abençoando e alcançando cada uma. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Quantos irmãos vão entrando aí? Nós vamos aqui já dar início em nome de Jesus Cristo e nós já vamos aqui para a lição. A lição que nós vamos estudar durante esses 3 meses desse segundo trimestre de 2025 tem como tema principal "E o Verbo se fez carne". E aqui diz: Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Quem é o apóstolo do amor, irmãos? É o apóstolo João. Então nós vamos, já quero recomendar aos irmãos aí para lerem o livro O Evangelho segundo escreveu João.
pode ler todo o evangelho segundo escreveu João, que é este evangelho, né? Este livro da Bíblia, que vai nortear toda a lição do segundo trimestre. E vamos falar muito de Jesus, dos milagres de Jesus, e é sempre bom falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição número 1 tem como título o verbo que se transformou, que se tornou, né? O verbo que se tornou em carne. Essa é a lição dessa noite de hoje e nós já vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo já está aí na sua tela. O texto áureo está em João, capítulo 1, versículo 14. Os irmãos estão entrando aí, daqui a pouco nós vamos estar abençoando a todos. João, capítulo 1, versículo 14, que diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. João, capítulo 1, versículo 14. E nós já vamos para a verdade prática. Verdade prática diz: o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Leitura bíblica está em João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Como eu disse, você pode ler todo o Evangelho de João nesse trimestre, que vai ser uma bênção do Senhor. E aqui a apresentação da lição, nós temos 3 objetivos principais, que o primeiro é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Segundo é revelar o Senhor Jesus como o verbo de Deus. E o terceiro, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do verbo. Essa palavra verbo, né, vai aparecer muito na lição e daqui a pouco nós vamos trazer aqui um significado, uma definição de verbo também para todos nós. Vamos lá, para a introdução já estamos em aula. Neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sempre bom lembrar, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. Não podemos querer Jesus só como Salvador e não querer como Senhor. Se nós queremos Ele como Salvador, temos que aceitar Ele também como Senhor das nossas vidas. E o Senhor, Ele dá a direção e nós obedecemos. Eu destaquei aqui nessa introdução que diz: o autor deste evangelho é o apóstolo João. E aí eu já quero deixar uma pergunta para todos aí, vou deixar uma pergunta para nós respondermos no decorrer da lição. Se eu esquecer de responder daqui a pouco, os irmãos me lembram. E aí eu quero perguntar, irmãos, quem os irmãos acham que é o apóstolo João? Os irmãos acham que o apóstolo João é o mesmo que escreveu Apocalipse e que escreveu as 3 cartas de João? Porque nós sabemos que tem 3 cartas também, né? 1 a João, 2 a João e 3 a João. E temos o Evangelho de João também. E temos o Apocalipse, que a Bíblia fala que foi escrito por João também. E aí nós queremos perguntar, esse João, os irmãos acham que é o mesmo ou os irmãos acham que são Joões diferentes? Os irmãos acham que é o mesmo João ou a Bíblia está falando de outro João, né? Que escreveu as outras cartas. Outros Joões, né? No caso. Então os irmãos me respondem aí, se quiser responder no comentário, responde aí, quem acha que é o mesmo e quem acha que não é, é bom que interage também, né, com o estudo, interage com a live e daqui a pouco nós vamos responder. Não vale dar Google, hein, irmãos, não vale dar Google, porque aí nós vamos aprender juntos em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Tópico 1, o Evangelho de João. O Evangelho de João. Subtópico 1, autoria e data. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. Então lá em João capítulo 21, versículo 20 e 24, né, nós vamos ver aí essa referência. E aqui continua. E também nos escritos dos denominados pais da igreja.
Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. O irmão Jesuíno, né, falou que acha que não é o mesmo João. A Suzane também falou que acha que não é o mesmo. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá. Daqui a pouco a gente responde. E também nos escritos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Pedro também está falando que acha que não. A Nilma também está falando que acha que não. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Então, irmãos, sabemos que tem um evangelho, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João é o quarto evangelho. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Sinótico, né, um dos significados é aquele que pode é aquele que está ao lado, né, ou é algo ali semelhante, parecido. É como se fosse ali o evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, como se fosse ali algo que você pudesse ler acompanhado do outro, né, como se fosse ali algo parecido, né, algo semelhante e algo que pode ser lido do lado. Então aqui diz que a palavra que se fez carne é de grande importância neste quarto evangelho, né? A expressão verbo divino, ou seja, a palavra que se fez carne é de grande importância neste quarto evangelho. O evangelho de João não é considerado evangelho sinótico, amém? Já muda um pouquinho ali, né? Nossa irmã Osmarina também acha que não, a maioria acha que não, né? Daqui a pouco nós vamos responder, irmãos. Deixa daqui a pouquinho, né? Os irmãos curiosos mais um pouquinho, que daqui a pouco nós vamos responder. E a nossa irmã Raimunda, missionária Raimunda, vai juntamente com os irmãos. Missionária Raimunda não é Maria vai com as outras, mas dessa vez ela vai juntamente com os irmãos. Glória a Deus, né, irmãos? Sempre bom descontrair também para que a aula fique mais abençoada, mais leve, em nome de Jesus. Então vamos lá. Aqui diz uma coisa interessante. Aqui fala sobre o verbo divino e aqui fala da palavra que se encarnou, a palavra que se fez carne. Irmãos, a palavra de Deus, através de Jesus, ela se materializou. A palavra de Deus sempre existiu, né? Porque Deus é eterno. A palavra sempre existiu, mas a palavra ela se materializou. Ela se tornou física. Ela se encarnou em Jesus. Jesus, ele é a palavra. Jesus é chamado também a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então Jesus, ele é o verbo que se fez carne, o verbo que se materializou. O que nós podemos entender como palavra de Deus, né? Pastor, mas lá no profundo mesmo, o que é palavra de Deus? Nós, no nosso entendimento humano, nós entendemos palavra, né, como algo que nós usamos para quê? Para se comunicar, né? Para se comunicar uns com os outros. Essa é a palavra, né? Nós usamos a palavra para nos comunicar, né? A escrita, tanto escrita como oral, nós usamos para nos comunicar. Então a palavra de Deus também, irmãos, significa a maneira de Deus se comunicar, mas a palavra de Deus também significa os princípios de Deus, os decretos de Deus, a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus e a maneira de Deus se comunicar. Tudo isso é a palavra de Deus, as ordens de Deus, a ordenança de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre existiu, mas para a palavra de Deus ela se tornar mais e mais real nas nossas vidas, Jesus ele se materializou. A palavra se materializou através de Jesus. E o ser humano teve contato direto com a palavra. Hoje em dia nós podemos ter também o contato direto com a palavra. Veja a diferença. Quando Jesus ele veio sobre essa terra, ele esteve ali em comunhão com os discípulos. Os discípulos viram ele, né, pessoalmente, e os discípulos viram ele fisicamente, visivelmente. Aí você pode pensar, os discípulos então eles foram privilegiados. Irmãos, certo sentido, nesse sentido, né? Eles foram privilegiados de ver Jesus, né? Visualmente. Mas, irmãos, eu quero dizer que nós também somos privilegiados da mesma maneira. Porque hoje em dia nós não apenas vemos Jesus, né? Nós podemos ver pelos olhos da fé. Mas nós não vemos Jesus visivelmente
a não ser que ele apareça em alguma visão nossa, né, que ele pode nos dar essa visão também. Mas, irmãos, hoje em dia nós também somos privilegiados, porque Jesus, ele habita dentro de nós. Ele está dentro de mim e de você. Jesus, ele precisou morrer, precisou ressuscitar, para depois enviar o seu Espírito Santo e habitar dentro de nós também, através do Espírito. Porque nós sabemos que o nosso Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus, né? Então, irmãos, a divindade também habita nos nossos corações, através do Espírito Santo do Senhor, habita dentro de nós. Então nós podemos dizer também que nós também somos privilegiados. Glória a Deus, Gutenberg Santos, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos avançar. Hoje a aula é introdutória e vai ser uma aula bem tranquila, para a glória e para a honra do Senhor. Subtópico 2, o propósito do Evangelho. O Evangelho de João... deixa eu cumprimentar os irmãos aqui, né? Estava esquecendo. Minha família já está aí, Deus abençoe minha esposa, meus filhos, né? Missionária Raimunda já está aí também, Deus abençoe. João Kleber, Deus abençoe. Missionária Osmarina, Deus abençoe. Minha prima Júlia, Deus abençoe. Levita Jesuíno, Deus abençoe também a todos que já entraram, né? E todos que vão estar também aí acompanhando depois. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos lá para o subtópico 2, o propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer encontrar vida em seu nome. Jesus, ele é a vida, irmãos. Irmãos, o presente mais valioso que Deus já nos deu é a vida. Se a nossa vida terrena já é tão valiosa, se a nossa vida que é terrena, é passageira, é rápida, já é tão valiosa, agora imagine a vida eterna. Imagine a vida eterna. Agora o melhor de tudo não é a vida eterna. O melhor de tudo é a vida eterna com Deus, com o Criador de todas as coisas, com aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Sem Jesus, nós não temos vida. Vida, nós só temos com Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu quero até aqui ler a primeira referência, está colocando aí na tela para os irmãos, a primeira referência que está aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Olha só, nós estamos estudando o Evangelho de João e agora que nós vamos ler a 1 João. É uma carta, né? E aí, é o mesmo João ou não é? Nossa irmã Francisca Maria está aí também, né? Deus abençoe irmã Francisca, irmão Franci, seu filhinho. Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Então, olha só. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, isso é muito forte. Vida nós só temos em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí, para a nossa reflexão, quantos não têm trocado, irmãos, a vida pela morte, né? Quantos, ao invés de escolher a vida, não estão escolhendo a morte? Porque a partir do momento que a pessoa não escolhe viver com Jesus, ela está escolhendo morrer. Ela está escolhendo a morte. Vida de verdade só com Jesus. Jesus, ele é o Criador da vida. Ele é o autor da vida. Ele é o dono da vida. No mundão, nós podemos até dizer assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Irmãos, nem a nossa vida é nossa de verdade. Porque a nossa vida é de Jesus, pertence a Ele. Ele é o autor da vida, Ele é o Criador da vida. E vida só tem nele. Ele também disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, as coisas só fazem sentido porque existe vida. Se não existisse vida, nada faria sentido. Tudo faz sentido porque existe vida. Sem vida, nada faria sentido. Primeiro, a vida de Deus, um Deus eterno. E depois, ele resolveu nos presentear, nos criar e nos presentear com a vida. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, ele soprou o fôlego de vida. O maior presente que nós já ganhamos de Deus é a vida. E a vida eterna, e a vida com ele. O diabo tentou enganar a humanidade para quê?
para roubar esse presente da humanidade, para roubar a vida da humanidade. Porque Deus falou, não coma daquele fruto, porque se você comer, você vai morrer. O diabo, sabendo disso, enganou Eva, enganou Adão, e aí eles comeram do fruto, porque o diabo queria roubar o maior presente que nós temos, que é a vida. Ele ainda não desistiu de fazer isso. O diabo continua querendo roubar o maior presente que Deus nos deu. Então, irmãos, não vamos perder o maior presente que nós temos, que é a vida. E vida só com Jesus. Glória a Deus. Dito isso, podemos avançar. E nós vamos aqui para o subtópico 3. A natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Olha só, a morte expiatória do nosso Senhor em favor de quê, irmãos? Em favor de todos os pecados da humanidade. Veja que natureza amorosa é essa de Jesus, né? Porque aqui está falando da natureza de Jesus. A natureza de Jesus é uma natureza amorosa. É uma natureza de amor. Jesus, ele não possui o amor. Jesus, ele é amor. Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor. Faz parte da essência de Deus o amor. Então, quando ele enviou o verbo aqui para essa terra, a palavra, nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra encarnou, isso mostra também a humanidade de Jesus. O Evangelho de João, ele frisa muito duas coisas. A divindade de Jesus, ele mostra a divindade de Jesus, mas ele mostra também a humanidade de Jesus. A divindade de Jesus se reflete ali através dos milagres que Jesus fez nessa terra. Apesar, né, que nós aprendemos que o milagre, ele pode também ser real nas nossas vidas através da fé. Jesus Cristo, ele foi um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Por causa disso, ele operou milagres também. Quando nós somos cheios de fé e cheios do Espírito Santo, irmãos, o milagre também acontece nas nossas vidas. Então, João, ele frisou tanto a divindade de Jesus, em vários textos, como frisou também a humanidade de Jesus. Em João, mostra várias vezes Jesus com fome, Jesus com sede, muitas vezes Jesus cansado. Mostrou até mesmo a morte de Jesus, a morte humana de Jesus. Então, a forma de mostrar que Jesus, ele é tanto divino como humano. E João, ele também teve que combater muitas heresias. Estudamos na lição passada, né, sobre as heresias. João teve que combater também muitas heresias que dizia que Jesus, ou ele não era Deus, ou ele não era humano. João combateu muito isso também. E através desse evangelho vai frisar muito isso. Tanto a divindade como a humanidade de Jesus. Nossa irmã Natália está aí também. Deus abençoe a irmã Natália. Deus abençoe o Micael. Deus abençoe a Larissa. Deus abençoe o esposo também da nossa irmã Natália. Em nome de Jesus Cristo. E aí nós já podemos avançar, né? Subtópico 2. Tópico 2. Então agora chegou a hora de resolver a questão, né? Irmãos, segundo estudiosos, segundo a grande maioria dos estudiosos, quem escreveu o Evangelho de João, quem escreveu as cartas de João, primeira, segunda e terceira carta de João, e quem escreveu o Apocalipse é o mesmo João. Amém? É o mesmo João, o apóstolo do amor, aquele que reclinava, né, a sua cabeça, né, no peito de Jesus. Talvez alguns irmãos podem confundir. Pastor, eu li na Bíblia que João morreu. O João que morreu foi João Batista, irmãos, que morreu. Amém? O apóstolo João, discípulo de Jesus, né? Segundo a tradição, segundo alguns estudiosos, ele chegou a ser lançado no óleo quente, irmãos, mas não morreu. Ele foi extraditado para uma ilha, né? A ilha de Patmos, onde escreveu Apocalipse. Glória a Deus! Mas a maioria achou que não era o mesmo João, né? Depois vou até reestudar de novo, viu, irmãos? Mas eu já pesquisei bastante, né? E segundo a maioria dos estudiosos, é o mesmo João. Mas isso pode confundir mesmo, isso pode deixar alguma dúvida, por isso que é sempre bom estar pesquisando, né, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui para o subtópico 2, a natureza fundamental do verbo.
Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada, que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Quando a Bíblia fala de Logos, né? Logos vem de palavra, né? Significa palavra também. Mas Logos, ele é um termo grego e traduzido para o português, ele é o verbo. Traduzido para português é a palavra verbo. Logos é o verbo. E o que é verbo, irmãos? Verbo, além de ser a palavra também, né, simbolizar a palavra também, para os gregos daquela época ali, eles eram muito estudiosos, né? Eles queriam saber, aprender muito o sentido da vida, eles estudavam muito filosofia. Então, na filosofia grega, logos significava o princípio da razão que governa o mundo. Logos, o verbo, é o princípio da razão que governa o mundo. E quem é o princípio da razão que governa o mundo? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o princípio da razão, porque ele é toda a razão. Nada faz sentido sem Jesus. E tudo faz sentido com Jesus. Daqui a pouco nós vamos aprender aqui também, né, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém, irmãos? Então, o princípio da razão que governa o mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Logos, é o verbo, é a palavra que encarnou e habitou no meio dos homens. Glória a Deus. Nossa levita Maria Alice está aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos avançar, irmãos? Como eu falei, a aula hoje, né, vai ser mais tranquila, é só uma aula introdutória, mas vai ser uma bênção de Deus também. No princípio era o verbo. João 1:1. Conforme já referimos no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Amém? Então nós já falamos isso no começo aqui também, né, irmãos? Deixa eu só conferir uma questão aqui rapidinho. Ah, tá. Daqui a pouco eu vou estar lendo aqui. Vou estar lendo aqui 2 versículos, né? Então, olha só. A maneira pela qual Deus se manifesta ao ser humano. Isso significa também a palavra, né? A palavra é da maneira que Deus se manifesta, a maneira que Deus usa para falar com o ser humano e ali para expressar a sua vontade, os seus pensamentos, seus propósitos, seus desígnios. E a palavra de Deus é que norteia, é que tem que nortear toda a nossa vida. Tudo, irmãos, tudo que nós precisamos para as nossas vidas, nós vamos encontrar nos princípios da palavra. Com a palavra de Deus sendo o nosso norte, a nossa bússola, o nosso manual, nós vamos chegar no caminho que Deus quer que a gente chegue. Nós só não vamos chegar se a gente não usar a palavra dele como base nas nossas vidas. Então a palavra de Deus nós podemos dizer que é tudo o que nós precisamos. JV Vieira, né? A paz, boa noite, Deus abençoe. Paz do Senhor, JV Vieira, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então aqui fala sobre a questão do princípio. Quando João fala no princípio era o verbo, João ele estava ali se referindo, né? Eu creio que ele estava ali usando como base Gênesis também, capítulo 1, né? Gênesis capítulo 1 que fala no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que significa isso? Essa palavra era dá uma noção de continuidade. Ela dá um sentido de continuidade, irmãos. Ou seja, algo que sempre existiu, algo contínuo, que sempre existiu. Quando fala no princípio era o verbo, está mostrando aqui a eternidade do verbo, a eternidade de Jesus, irmãos. Este é o sentido de era o verbo. E aí, lá em Gênesis também vai falar, o verbo era Deus, no sentido também de continuidade, que o verbo sempre foi eterno. E também fala que o verbo estava com Deus. Quando a palavra diz que o verbo estava com Deus, é no sentido de uma pessoa distinta. Ou seja, Jesus, o Filho,
ele é distinto do Pai. Nós já estudamos na lição passada que a Trindade ela é formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um único Deus em 3 pessoas distintas, 3 pessoas diferentes. Então veja que quando fala o Verbo estava com Deus, está mostrando que Jesus ele era uma pessoa distinta. E por fim fala, o Verbo era Deus, mostrando também a divindade de Jesus. Então ele já fala da Trindade, né, e dos atributos de Jesus também. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, no princípio era o Verbo, eternidade, divindade de Jesus Cristo, e também a distinção, mostrando que Jesus ele é uma pessoa distinta do Pai, mas o mesmo Deus. Amém? Então isso também é muito bom para a gente entender. Nossa missionária Rita está aí também. Deus abençoe a missionária Rita, pastor Evaldo e toda a família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Então, dito isso, já podemos avançar, né? Vamos lá para a encarnação do Verbo. Deixa eu só conferir aqui. Vamos lá, encarnação do Verbo. Antes eu quero ler mais uma referência aqui. Quando fala a palavra encarnada, né, que habita entre os homens, eu quero ler aqui mais uma referência com os irmãos, que está em João, capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só, o Verbo se fez carne, a palavra se materializou, a palavra se encarnou. E quando nós falamos de princípio também, tem outro texto aqui que nós podemos ler, né, para basear essa questão do princípio. Olha só, Apocalipse 22, versículo 13. Diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Irmãos, quando a palavra de Deus fala que Jesus ele é o Alfa e o Ômega, o que é Alfa e Ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Pastor, o que isso significa? Significa que Jesus ele é o princípio e ele é o fim. Irmãos, nossa vida se originou em Jesus e a nossa vida vai terminar em Jesus também. A Bíblia fala que vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a Bíblia diz também que Jesus, que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus não apenas estava com Deus na criação, mas Jesus também faz parte da criação. Ele criou também todas as coisas, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele não só estava com Deus, né? Mas Ele também é o autor da criação também, irmãos. Então a nossa vida se inicia em Jesus e termina em Jesus. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam, que não creem em Jesus, que falam: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. Mesmo essas pessoas que dizem isso, a vida dessas pessoas também vai terminar em Jesus. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Agora, quando nós confessamos em vida, nós temos a vida eterna. Agora, se a gente for confessar só no dia do juízo, vai ser o juízo para condenação, porque a oportunidade que nós temos é essa, de confessar em vida. Então não sei onde essa palavra, onde esse estudo vai chegar, mas você que está ouvindo ou vai ouvir esse estudo, confesse Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Creia nele como o autor da vida, como o criador da vida e aquele que a nossa vida começa e termina nele. Amém? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Buda, não tem Maomé, não tem Allan Kardec, nada disso, irmãos. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. O Verbo, a palavra que se encarnou e habitou no meio de nós. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então vamos lá, tópico 3, a encarnação do Verbo. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas.
aquilo que nós acabamos de falar, né? Mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Isso é forte, irmãos. Isso aqui fala que a verdadeira luz é Cristo. Cristo, ele se manifestou aos homens, mas muitos decidiram rejeitar essa luz. A palavra de Deus fala, irmãos, que Jesus ele é a luz do mundo, né? Mas muitos preferiram as trevas. Que trevas são essas, né? As trevas simbolizam a cegueira do homem por causa do pecado. A cegueira pecaminosa, né? Porque o pecado cega a pessoa também. O pecado deixa a pessoa cega. Então, as trevas, viver em trevas, simboliza isso. Viver cego, não enxergar. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não creiam. Viver em trevas é viver cego. E aí a Bíblia fala que Jesus ele se manifestou como a luz do mundo, mas muitos preferiram as trevas. Por que eles preferiram as trevas e não foram para a luz? Para que seus pecados não fossem revelados. Para que seus pecados não viessem à tona. Muitos irmãos ainda preferem, né, viver nas trevas para que seus pecados não se manifestem. Então viver escondido, se escondendo de Deus, né, o tempo todo, praticando obras das trevas, com entendimento ainda cego pelo inimigo. A Bíblia fala, irmãos, desperta tu que dormes e Cristo vos esclarecerá. Esclarecer, irmãos, é dar luz àquilo que está obscuro. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 17, fala que muitas pessoas vivem com o entendimento entenebrecido. O que é o entendimento entenebrecido? É um entendimento que ainda está nas trevas. Ou seja, não enxerga, irmãos. Mas Jesus, ele é a luz. Essa luz veio ao mundo para nos fazer enxergar. Olhe para a luz e você será salvo. Quando olhamos para a luz, eu e você vamos enxergar o caminho. Não tem como enxergar o caminho sem luz. Se você for para o meio do mato, onde não tem poste de energia elétrica, você vai precisar de uma luz, de uma lanterna ou de uma lamparina. Alguma coisa você vai precisar para clarear, para que você enxergue o caminho. Na vida espiritual também é assim. Não tem como você enxergar o caminho se você não tiver com a luz. E a luz é Jesus, que clareia todos os nossos caminhos. A Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João também, ele se identifica como a luz do mundo. Glória a Deus. Vamos lá, subtópico 2, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Deixa eu só beber um chazinho aqui e nós já continuamos. Vamos lá, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Amém, irmãos? Deus, ele não faz discriminação. Deus, ele não faz ali distinção de pessoas, né? Judeus, gregos, japoneses, alemãos, ingleses, americanos. Para Deus não importa. Para Deus o que importa é a fé. Ele não é igual ao homem, né? Que discrimina uns aos outros. Não. Deus, ele não faz acepção de pessoas. A luz veio ao mundo para a salvação de todos. E todos que creem em Jesus têm o privilégio de ser chamado filhos de Deus. Os filhos de Deus são todos aqueles que creem em Jesus, enviado pelo próprio Pai. Vamos ler aqui mais uma referência? Temos aqui a referência de João 3, versículo 1, que diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhecem a Ele. Tá vendo, irmãos? Para ser chamado filho de Deus, para nós sermos filhos de um mesmo Pai, que é o nosso Deus, nós temos que conhecer a Ele, conhecer a Jesus Cristo. Conhecer, no sentido bíblico, não é só ouvir falar, não é só conhecer o nome e não é só ouvir falar. Conhecer no sentido bíblico, irmãos, vem de uma palavra grega, né, no Novo Testamento, vem de uma palavra grega que se chama aida, né? Aida ou aida, irmãos. Perdão, é iada. Uma palavra grega que se chama iada. Essa palavra grega que se chama iada significa, sabe o quê? Significa intimidade. Significa um relacionamento íntimo, intimidade. É igual quando a Bíblia fala, Adão conheceu Eva e eles tiveram filhos. Conhecer no sentido de um relacionamento íntimo, irmãos. Então conhecer não é só ouvir falar, não é só ler sobre Jesus, não é só ouvir uma pregação sobre Jesus. Conhecer é no sentido de ter intimidade. Jesus, quando ele fala aquela frase assim, ó, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, Jesus ele está querendo dizer o seguinte, apartai-vos de mim porque vocês nunca tiveram intimidade comigo. Vocês nunca quiseram ter um relacionamento íntimo comigo. Então, irmãos, quando nós conhecemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos. E esse conhecimento só vem através de um relacionamento íntimo. Primeiro nós cremos, o Espírito Santo começa a habitar em nós. A partir daí nós começamos a ter um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, um relacionamento profundo com Jesus. Aí nós somos filhos de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. Amém? Dito isso, já podemos ir para o nosso último tópico. E o último tópico fala da manifestação e habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Irmãos, Deus, ele sempre vai querer aprofundar o relacionamento dele, aprofundar a revelação que ele tem conosco. A Bíblia fala, né, aqui na lição falou que antes Deus, ele habitava, né, através de tendas. Ele apareceu ali no Antigo Testamento, ele habitou no meio do povo através de tendas. Era a representação da habitação de Deus. Depois Deus enviou seu filho se encarnou nessa terra e aí habitou no meio dos homens, entre os homens. O Filho de Deus, né? É a própria representação de Deus também. Habitou entre os homens. Só que Deus, ele sempre quer aprofundar o relacionamento. Então, hoje em dia, Jesus, ele não apenas habita entre nós, mas ele habita em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha só a última referência que eu quero ler aqui, João 14:17. Diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Deu para entender a diferença? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele não está mais entre nós, mas ele está em nós. Então, Deus, ele sempre quer aprofundar o relacionamento. E nós podemos, irmãos, a cada dia aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Lendo a palavra, orando, buscando a comunhão, buscando nos encher do Espírito Santo, orando sem cessar, pensando nele em todo momento, né? Tem uma música do Lázaro que diz assim, né? Pense em Jesus quando acordar, pense em Jesus quando for trabalhar, pense em Jesus quando for na escola, pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Esse é o relacionamento que Deus quer com todos nós. E eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti ao Senhor Jesus, aquele primeiro amor, né, que todos nós sentimos ali, aquele primeiro impacto,
E eu lembro, irmãos, que teve uma hora que eu comecei a observar. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô passando o dia todinho pensando em Deus. Tô passando o dia todinho pensando em Jesus. Porque realmente, irmãos, tudo que eu ia fazer, pra onde eu ia, na hora de levantar, na hora de dormir, na hora de dirigir, na hora de ir pro trabalho, na hora de escolher algo pra assistir, algo pra ouvir, algo pra ler, sempre tinha que ter Jesus, né? E até hoje, irmãos, até hoje nós cultivamos isso também, porque nós não podemos deixar de cultivar isso nunca, né? Porque nós temos a tendência, quanto mais tempo passa, a gente muitas vezes tem a tendência de relaxar, mas não podemos relaxar, irmãos. Deus, ele quer aprofundar cada vez mais o pensamento, o relacionamento com todos nós, né? A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e fareis mudar a vossa sorte, irmãos. Então esse relacionamento nós podemos cultivar dia após dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Orar sem cessar não é você estar 24 horas de joelho. Orar sem cessar é você ter Jesus todos os momentos na sua mente e no seu coração em tudo que você vai fazer. É claro, né, que como nós somos seres humanos falhos, quando nós estamos brigando, quando nós estamos difamando, se nós estivermos mentindo, se nós estivermos fofocando, nesses momentos aí, irmãos, nós não vamos estar com Jesus na nossa mente e no nosso coração, né? Então, em certos momentos, nós podemos nos esquecer de Jesus. Mas se a gente se lembrar de Jesus o tempo todo, irmãos, nós vamos estar em comunhão com Ele constantemente, e isso é uma bênção para as nossas vidas. Não somente num culto, não somente na igreja, mas todos os momentos, lavando a vasilha, né? Limpando a casa, em todos os momentos nós podemos estar em comunhão com o nosso Criador, e isso só traz bênçãos para as nossas vidas. Amém? Dito isso, vamos para a conclusão, irmãos. Como eu falei, a aula de hoje, né, foi até um pouco mais rápida. A conclusão diz: em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Então, irmãos, graças a Deus, né? Essa lição nos ensinou que o Verbo, a palavra, encarnou, se fez carne e habitou no meio de nós. Mas agora, Jesus não apenas habita no meio de nós, mas ele habita em nós. Ele é a luz que nós precisamos, que possamos estar sempre andando na luz para que a nossa vitória seja completa. Amém, irmãos? Nosso irmão Hélio Lopes chegou agora, né, irmão Hélio Lopes? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, irmão Hélio, e todos meus companheiros ali de trabalho, né? Tem alguns colegas de trabalho ali que volta e meia falam que assistiu o estudo, que viu uma pregação. Então é bênção de Deus também, né? Meus colegas ali da Nova Cap, que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, essa foi a primeira aula. Temos ainda 3 meses pela frente, né? Mas vai ser uma bênção de Deus. E na lição número 2, espero aqui terça-feira que vem, na lição número 2, nós vamos estudar sobre o novo nascimento, irmãos. Vamos entender melhor o que significa nascer de novo. Amém? Essa foi a aula de hoje. Te espero na próxima aula. E quero deixar aqui uma bênção sobre a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida em todas as áreas. Que Deus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe os seus estudos. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Deus abençoe todas as áreas da sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueça, irmãos, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais
andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai